A chuva não tinha piedade. Caía oblíqua, fria, implacável sobre os jardins de Thornfield Manor, transformando a grama verde em lama escura que grudava nas saias de Isobel Hartley enquanto ela caminhava, não, era arrastada, em direção aos portões de ferro que em breve se fechariam atrás dela para sempre. Ninguém gritou, ninguém precisou. A expulsão fora executada com a precisão silenciosa da alta sociedade inglesa, aquela que pune sem manchar as próprias mãos, que destrói reputações com um olhar de soslaio e um sussurro bem colocado durante o chá da tarde. Isobel não chorava, não mais. As lágrimas haviam secado horas atrás, quando ainda acreditava que alguém, qualquer pessoa, se levantaria em sua defesa. Mas a senhora Pemberton, a governanta de cabelos prateados, que um dia lhe ensinara a dobrar guardanapos de linho, desviou o olhar quando Isobel passou. As criadas se afastaram como se ela carregasse a peste, e Lord Ashford, o administrador do ducado, pronunciou as palavras com a mesma indiferença com que discutiria a compra de trigo. Suas funções como dama de companhia da falecida duquesa foram encerradas. Você receberá 3 libras como compensação. Os portões estarão fechados ao pôr do sol. 3 libras. Por 5 anos de serviço impecável. A duquesa Helena de Thornfield, aquela mulher que fora fria como o mármore das estátuas que ornavam o salão principal, morrera na última quinta-feira. Febre violenta, delírio, convulsões, e ninguém conseguira salvá-la. O médico chegara tarde. O chá preparado por Isobel estava morno demais, disseram. A atenção não fora adequada, murmuraram. E assim, sem julgamento, sem direito à defesa, Isobel tornou-se a culpada. O baú que carregava era leve demais. Continha 3 vestidos simples de algodão marrom, uma escova de cabelos com cabo de madeira lascado, um par de meias com remendos invisíveis e um medalhão oval de prata fosca, o único objeto que pertencera à sua mãe. Nada mais. Tudo o que ela era cabia ali, naquele pedaço de madeira que rangia sob a chuva. Os portões se abriram com um gemido metálico. Isobel respirou fundo, sentindo o ar úmido entrar em seus pulmões como uma lâmina gelada. O caminho à frente era longo. A aldeia mais próxima ficava a quase 3 milhas. Não havia carruagem esperando por ela. Não havia ninguém, apenas a chuva, e o som distante dos cascos de um cavalo galopando nas charnecas. O duque de Thornfield não deveria estar ali. Alexander Greaves, 13º duque da linhagem mais antiga do condado, tinha voltado para casa apenas 3 dias antes, vindo de Londres. Ele não participara do enterro da esposa, não derramara lágrimas, não pronunciara discursos comoventes, simplesmente ordenara que selassem seu cavalo preto, aquele garanhão violento e nervoso que ninguém mais ousava montar, e partira sozinho para as charnecas. Ninguém sabia o que ele procurava ali, talvez nada. Talvez apenas o vento cortante e o silêncio áspero que só a imensidão vazia poderia oferecer. O acidente aconteceu em segundos. O cavalo disparou ao avistar uma cobra nas pedras. Alexander tentou controlar as rédeas, mas o animal se empinou com força brutal, lançando-o para trás. O impacto contra o solo foi seco, violento. O som do crânio batendo na rocha ecoou pelas colinas desertas. Quando os caseiros o encontraram, quase 1 hora depois, o duque estava inconsciente, pálido, gelado, a respiração tão rasa que parecia mais um suspiro agonizante do que vida real. Levaram-no de volta ao solar principal em uma maca improvisada. O médico foi chamado às pressas, exames foram feitos, diagnósticos sussurrados, e então, na sala de estar forrada de veludo carmesim, enquanto o médico lavava as mãos em uma bacia de porcelana branca, Lord Ashford fez a pergunta que ninguém queria ouvir. Ele vai sobreviver? O médico, um homem magro, de óculos redondos e expressão perpetuamente cansada, ajustou os punhos da camisa antes de responder. Seu coração bate, seus pulmões funcionam,
mas a temperatura corporal está perigosamente baixa. Se não conseguirmos aquecê-lo adequadamente, ele não verá o amanhecer. Lareira, cobertores, garrafas de água quente, listou Ashford, impaciente. Já foram providenciados, mas não é suficiente. O médico suspirou, retirando os óculos para limpá-los. Ele precisa de calor constante, humano, alguém com sensibilidade térmica aguçada. Houve um silêncio pesado, e então, como se a própria memória fosse um insulto, a governanta Pemberton falou. A senhorita Hartley. Todos olharam para ela. A dama de companhia que foi dispensada hoje, continuou Pemberton, evitando os olhares. Ela sempre teve mãos quentes, excessivamente quentes. A falecida duquesa costumava reclamar disso. Ashford franziu o senho. A mulher que supostamente... Ela nunca foi acusada formalmente, interrompeu Pemberton, com mais firmeza do que pretendia. Apenas presumida culpada. O médico não se importava com a política doméstica. Importava-se com o duque. Se ela pode ajudar, traga-a de volta. Agora. Isobel estava a meio caminho da aldeia quando a carruagem a alcançou. Suas saias estavam encharcadas, o cabelo castanho escuro colado ao rosto, os dedos roxos de frio. Ela mal conseguia sentir os pés dentro das botinas gastas, mas continuava andando, porque parar significava desistir, e desistir significava aceitar que aquilo, a expulsão, a humilhação, a injustiça, era o final da sua história. A carruagem parou ao seu lado com um ruído de rodas na lama. A porta se abriu. Lord Ashford emergiu, segurando um guarda-chuva preto. Senhorita Hartley. Ela parou. Não virou o rosto. Apenas esperou. É necessário que retorne ao solar imediatamente. Para quê? Sua voz saiu rouca, mas firme. Para ser acusada de mais um crime que não cometi? Para salvar uma vida. Agora ela olhou. Ashford tinha a expressão sombria, as linhas ao redor da boca marcadas por tensão. O duque sofreu um acidente. Está inconsciente. E o médico acredita que você pode ajudar. Isobel sentiu algo apertar dentro do peito. Não gratidão, não alívio, apenas ironia amarga. Então agora eu sirvo? Quando é conveniente? Senhorita Hartley, não temos tempo para ressentimentos pessoais. Mas tinham tempo para me expulsar sob a chuva sem sequer ouvir minha versão dos fatos. Ashford cerrou os lábios. Por um momento, algo parecido com vergonha atravessou seu rosto, mas desapareceu rapidamente. Se ele morrer esta noite, você terá toda a razão de me odiar. Mas se houver uma chance, por menor que seja, de salvá-lo e você a desperdiçar por orgulho, terá de viver com isso. Isobel fechou os olhos. A chuva escorria pelo seu rosto como lágrimas silenciosas. Ela pensou na duquesa Helena, naquela mulher que a tratara com desdém aristocrático, mas que, nos últimos dias de vida, apertara sua mão com força desesperada, pedindo que não a deixasse sozinha. Isobel ficara ao seu lado até o fim, e fora punida por isso. Agora, o destino lhe oferecia o marido da duquesa, inconsciente, vulnerável. Poderia recusar. Poderia seguir em frente e deixar que o mundo aristocrático que a descartara enfrentasse suas próprias consequências. Mas não era quem ela era. Nunca fora. Vou precisar de roupas secas e uma refeição quente antes de começar, disse Isobel, abrindo os olhos. Ashford acenou com a cabeça e estendeu a mão para ajudá-la a entrar na carruagem. Ela ignorou a mão e subiu sozinha. Thornfield Manor parecia diferente sob a chuva noturna. As janelas altas brilhavam como olhos amarelados. As chaminés exalavam fumaça espessa que se misturava às nuvens baixas, e os corredores ecoavam com o som de passos apressados e vozes sussurradas. A energia nervosa de uma casa que aguardava um veredito.
Isobel foi levada diretamente para a ala leste, a ala privada, onde apenas a família e os servos mais próximos tinham acesso. Ela nunca estivera ali antes. Como dama de companhia da duquesa, seu território fora sempre a ala oeste. Os aposentos femininos, o salão de bordado, o jardim de inverno. Agora, seguia a governanta Pemberton por escadas de mármore branco com corrimão de mogno, passando por retratos de ancestrais que pareciam julgá-la com seus olhos pintados. O cheiro de cera de abelha e madeira antiga preenchia o ar, misturado com algo mais medicinal. Iodo, talvez, ou éter. O quarto do duque fica no final do corredor, explicou Pemberton, sem olhar para trás. O médico está lá agora. E... Ela hesitou. E... A família foi informada. O primo do duque, Lord Edmund Greaves, chegará amanhã pela manhã. Isobel sentiu um arrepio que não tinha nada a ver com as roupas molhadas. Ela conhecia esse nome. Edmund Greaves, o segundo na linha de sucessão. O homem que, meses atrás, fizera comentários inadequados sobre ela durante um jantar. Comentários que a duquesa Helena ignorara, mas que deixaram Isobel desconfortável por semanas. "Ele sabe que estou aqui?" perguntou Isobel. Pemberton não respondeu, apenas abriu a porta dupla de carvalho entalhado. O quarto do duque era uma catedral de pedra e sombras. Teto altíssimo, janelas góticas que chegavam quase até o chão. Uma lareira imensa onde crepitava um fogo violento. A cama, uma estrutura monumental de madeira escura com dossel de veludo verde escuro, dominava o centro do aposento como um trono caído. E nela, imóvel, estava o Duque de Thornfield, Alexander Greaves. Isobel aproximou-se devagar, sentindo o peso da presença dele mesmo inconsciente. Ela o vira antes, claro, sempre à distância, em jantares formais, em passeios pelos jardins, em reuniões com administradores, mas nunca assim, nunca tão humano. O cabelo negro estava despenteado, caindo sobre a testa pálida. A mandíbula forte estava marcada por uma contusão arroxeada. Os lábios, antes sempre curvados em expressões de indiferença aristocrática, estavam entreabertos, deixando escapar respirações rasas e irregulares. Mas o que mais chocou Isobel foram as mãos. Grandes, com dedos longos e elegantes, agora repousavam inertes sobre o lençol de linho branco. Mãos que assinavam decretos, que comandavam servos, que seguravam rédeas com autoridade. Agora, apenas paradas. O médico surgiu ao lado dela, limpando o sangue seco de um bisturi. "Senhorita Hartley, obrigado por vir." Ela apenas acenou com a cabeça, sem tirar os olhos do duque. "Qual é a gravidade?" "De traumatismo craniano, possível sangramento interno, mas o maior perigo imediato é a hipotermia." Ele gesticulou para a lareira. "Tentamos de tudo, mas a temperatura dele continua caindo." Isobel removeu as luvas molhadas e estendeu a mão direita, hesitante. Quando seus dedos tocaram o pulso do duque, ela sentiu gelo, não metaforicamente, literalmente, como tocar mármore no inverno. Mas havia algo mais, algo que pulsava muito abaixo da superfície fria, uma resistência, uma fagulha teimosa que se recusava a apagar. "Ele ainda está lutando", murmurou Isobel. O médico franziu o senho. "Como sabe?" Ela não sabia explicar, nunca soubera. Era algo que sentia desde criança, uma percepção estranha, quase embaraçosa, de calor e frio, de vida e morte. Sua mãe chamava de o dom, outros chamavam de superstição, mas Isobel sabia que era real. "Preciso ficar sozinha com ele", disse, tirando o xale encharcado. O médico hesitou. "Senhorita, não seria apropriado. Se querem que eu ajude, será do meu jeito." Sua voz saiu mais firme do que esperava. "Ou podem chamar outra pessoa." Houve um silêncio tenso. Então, o médico suspirou.
Pegou sua maleta de couro e caminhou para a porta. Chamarei daqui a 1 hora para verificar o progresso. A porta se fechou. Isobel ficou sozinha com o Duque inconsciente. E pela primeira vez em horas, permitiu-se sentir o medo. Isobel começou metodicamente. Primeiro reorganizou a lareira, adicionando mais lenha e ajustando as grelhas para que o calor se distribuísse melhor. Depois, verificou as janelas, todas devidamente fechadas, mas ainda deixando entrar pequenas correntes de ar gelado. Ela improvisou vedação com cortinas pesadas. Em seguida, preparou compressas mornas, não ferventes. Isso poderia causar choque térmico. Apenas quentes o suficiente para despertar a circulação sem agredir o corpo. Trabalhou em silêncio, com movimentos precisos aprendidos durante anos cuidando da duquesa. Mas isso era diferente. A duquesa estava sempre acordada, sempre comandando, sempre julgando. Aqui, no quarto silencioso e cheio de sombras dançantes, Isobel estava sozinha com um homem que não podia vê-la, não podia questioná-la, não podia condená-la. Era libertador e aterrorizante. Quando finalmente se aproximou da cama, as compressas prontas em uma bandeja de prata, Isobel percebeu que teria de tocar muito mais do que o pulso dele. Ela precisaria remover parte das roupas, aplicar calor direto no peito, nos ombros, na nuca. Por um momento, hesitou. As regras da propriedade aristocrática eram claras. Uma mulher solteira jamais deveria estar sozinha com um homem, muito menos tocá-lo de forma tão íntima. Mesmo que ele estivesse inconsciente, mesmo que fosse para salvá-lo. Mas então, Isobel lembrou-se da chuva gelada, da expulsão, das 3 libras, e decidiu que, se o mundo já a considerava inadequada, então não havia mais nada a perder. Com cuidado, desabotoou a camisa de linho do Duque. O tecido estava úmido de suor frio. Ela o removeu lentamente, expondo o peito dele, e parou, sem fôlego. Não por impropriedade, mas por contraste. O torso do Duque era todo linhas duras, músculos esculpidos pelo exercício constante, cicatrizes finas que contavam histórias de esgrima e caçadas. Mas a pele estava pálida demais, quase translúcida, como porcelana rachada. Isobel pegou a primeira compressa e pressionou contra o peito dele, logo acima do coração. O calor se transferiu instantaneamente. Ela sentiu a pele reagir, os poros se abrindo, os músculos relaxando levemente. Mas não foi o suficiente. O corpo dele ainda estava gelado. Isobel respirou fundo. Depois, retirou as próprias luvas, as últimas barreiras, e colocou as mãos diretamente sobre a pele do Duque. A reação foi imediata. Calor, não das compressas, mas dela. Um calor que irradiava de suas palmas, subindo pelos braços, se espalhando pelo peito dele como ondas invisíveis. Isobel sentiu o coração do Duque responder, um pulso mais forte, mais firme, como se despertasse de um sono profundo. Ela não entendeu como, nunca entendera, mas aconteceu, e aconteceu por horas. Isobel permaneceu ali, as mãos sobre o peito dele, sentindo cada batida cardíaca, cada respiração irregular. Às vezes, movia as mãos para os ombros, para a nuca, sempre sentindo o calor fluir dela para ele. Era exaustivo, mas também íntimo, mais íntimo do que qualquer coisa que Isobel já experimentara. Quando a primeira luz da manhã começou a filtrar pelas cortinas, tingindo o quarto de cinza pálido, ela finalmente se afastou, exausta, tremendo. Mas o Duque estava mais quente, a respiração mais profunda, a cor voltando lentamente ao rosto. Isobel sentou-se na cadeira ao lado da cama, segurando o medalhão de prata da mãe entre os dedos gelados. "Você vai sobreviver", sussurrou para o homem inconsciente, mesmo que não saiba o quanto lutou. E então, sem perceber, ela adormeceu. Os dias seguintes estabeleceram um ritual silencioso e estranho.
Isobel acordava ao amanhecer, quando a luz ainda era fraca e as criadas começavam a acender as lareiras pelo castelo. Lavava o rosto com água fria em uma bacia de porcelana decorada com flores azuis, prendia o cabelo castanho em um coque simples e vestia um dos vestidos marrom claros que lhe haviam emprestado, mais apropriado do que suas roupas anteriores, mas ainda marcando sua posição inferior. Depois, ia direto para o quarto do duque. Lord Ashford aparecia todas as manhãs para relatórios. O médico vinha 2 vezes ao dia para verificar sinais vitais. A governanta Pemberton trazia refeições e roupas limpas. Mas a maior parte do tempo, Isobel estava sozinha com Alexander Greaves, e algo começou a mudar. No 3º dia, enquanto trocava as ataduras da têmpora do duque, Isobel começou a falar com ele. No início, foram apenas palavras práticas. Vou limpar isso agora. Vai arder um pouco, mas preciso. Mas depois, quando o silêncio se tornou pesado demais, ela falou sobre outras coisas. Está chovendo de novo, disse, olhando pela janela enquanto passava um pano úmido pelo pescoço dele. As charnecas devem estar completamente alagadas. Você gostava de cavalgar lá, não é? Eu via você às vezes, de longe, sempre sozinho. Ela hesitou, sentindo-se tola por falar com alguém inconsciente. Mas continuou. Eu também gosto de lugares vazios, não porque são bonitos, mas porque ninguém me julga lá. Sua voz ficou mais baixa. Ninguém decide quem eu sou antes de me conhecer. O coração do duque bateu mais forte sob suas mãos. Isobel parou. Olhou para ele, mas os olhos permaneciam fechados, a respiração constante. Apenas coincidência, pensou, mas não parecia. No 4º dia, enquanto aplicava óleo de lavanda nas têmporas dele, uma técnica que a mãe usava para acalmar dores de cabeça, Isobel falou sobre a duquesa. Ela não me odiava, sabe? Disse suavemente. Apenas não me via. Para ela, eu era parte da mobília. Útil, mas substituível. Ela passou os dedos pela testa do duque, sentindo a temperatura agora quase normal. Quando ela morreu, eu segurei a mão dela até o final, e no último momento, ela me olhou. Realmente me olhou, e sussurrou. Obrigada. A voz de Isobel falhou. Mas isso não importou, porque no dia seguinte eu era a culpada, a inconveniente, a que sabia demais e valia muito pouco. Ela não percebeu quando as lágrimas caíram, nem quando os dedos do duque, ainda inconsciente, ainda imóvel, se contraíram levemente, como se tentassem alcançar algo. No 5º dia, a rotina foi interrompida. Isobel estava ajustando os travesseiros quando ouviu vozes no corredor, masculinas, uma delas particularmente alta e confiante. A porta se abriu sem aviso e entrou Lord Edmund Greaves, alto de cabelos loiros cuidadosamente penteados, roupas impecáveis de veludo verde escuro e uma expressão que misturava preocupação aristocrática com algo mais calculista. Ele parou ao ver Isobel. Ah, a curandeira não foi um cumprimento. Foi uma constatação carregada de desdém mal disfarçado. Isobel endireitou as costas, limpando as mãos no avental. Lord Edmund. Senhorita. Hartley. Não é? Ele entrou, circulando a cama como quem inspeciona mercadorias. Que conveniente! A mesma mulher acusada de negligenciar minha tia agora é responsável pelo meu primo. Não fui acusada formalmente, respondeu Isobel, mantendo a voz firme. E estou aqui a pedido do médico. Sim, ouvi falar das suas mãos mágicas. Ele sorriu, mas não havia calor ali. Espero que sejam mais eficazes com Alexander do que foram com Helena. O insulto ficou suspenso no ar como fumaça venenosa. Isobel não respondeu. Apenas segurou o medalhão de prata que agora carregava sempre no bolso. Edmund aproximou-se do leito, observando o primo inconsciente com uma expressão que Isobel não conseguiu decifrar. Tristeza?
Preocupação? Ou expectativa? Quanto tempo mais? Perguntou ele sem olhar para Isobel. O médico acredita que ele pode despertar em breve. Pode. Edmund repetiu a palavra com ironia. Que incerto. Que vulnerável. Ele finalmente olhou para ela e Isobel sentiu algo gelado descer pela espinha. Sabe, senhorita Hartley, se meu primo não despertar, eu me torno o duque. Toda essa propriedade, todas essas terras, em todos esses servos meus, ele vai despertar, disse Isobel, com mais convicção do que sentia. Edmund sorriu. Por sua causa? Ou apesar dela? E saiu, deixando a pergunta envenenada no ar. Isobel voltou para a cadeira ao lado da cama, tremendo, não de frio, de raiva, de medo, porque agora entendia. Edmund queria que Alexander morresse, e se isso acontecesse, ela seria a próxima culpada. Naquela noite, Isobel não conseguiu dormir. Ficou sentada na cadeira de veludo verde ao lado da cama, observando o peito do duque subir e descer, com respirações agora mais profundas. A luz das velas bruxuleava, lançando sombras que dançavam pelas paredes de pedra. Do lado de fora, o vento uivava, anunciando mais chuva. Ela pensou nas palavras de Edmund, na ameaça velada, na possibilidade terrível de que tudo o que fizera, todas as horas de cuidado, todo o calor transferido, toda a dedicação, pudesse ser transformado em mais uma acusação. Por que eu voltei? Sussurrou para o quarto vazio. Por que não continuei andando? Mas ela sabia a resposta. Porque desistir significaria aceitar que o mundo estava certo sobre ela, que ela era descartável, que sua vida não tinha valor além da conveniência alheia. E Isobel Hartley poderia ser muitas coisas, pobre, sem família, sem títulos, mas não era covarde. Ela se levantou, aproximou-se da cama e, sem pensar muito, tocou o rosto do duque. A pele estava morna agora, quase normal. O hematoma na têmpora começava a amarelar. Sinais de cura. Você precisa acordar, disse suavemente, passando o polegar pela linha da mandíbula dele. Não por mim, mas porque há pessoas que precisam de você, pessoas que dependem de você. E por quê? Ela parou. Sentiu algo estranho. A respiração do duque mudou. Apenas levemente, um ritmo ligeiramente mais rápido. Os olhos dele se moveram sob as pálpebras fechadas, como se estivesse sonhando. Isobel afastou a mão rapidamente, assustada. Mas a reação continuou. As sobrancelhas do duque franziram, os lábios se entreabriram mais, um som, quase um gemido, escapou. Você me ouve? Sussurrou Isobel, inclinando-se mais perto. Nada. Apenas a respiração irregular. Mas então, quando ela estava prestes a se afastar, aconteceu algo que mudou tudo. Uma lágrima escorreu pelo canto do olho fechado do duque. Isobel prendeu a respiração. Não podia ser. Pessoas em coma não choravam, não reagiam emocionalmente, mas a lágrima estava ali, molhada, real, descendo pela têmpora e se perdendo no travesseiro de linho branco. Com mãos trêmulas, Isobel tocou o rosto dele novamente, e desta vez sentiu calor, não de febre, mas de algo mais profundo. Uma centelha de consciência escondida muito abaixo da superfície. Ele estava lá, preso no próprio corpo, sentindo, ouvindo. Talvez não tudo, talvez apenas fragmentos, mas estava lá. Você sente, murmurou Isobel, maravilhada e aterrorizada ao mesmo tempo. Todo esse tempo. Você sentiu. E então, tomada por um impulso que não compreendia, ela fez algo completamente inapropriado. Deitou-se ao lado dele, por cima dos cobertores, mantendo uma distância respeitosa, mas perto o suficiente para que seu calor, aquele calor estranho e inexplicável que sempre a diferenciara, pudesse alcançá-lo completamente. Não estou tentando nada impróprio, sussurrou, quase como desculpa. Apenas...
Apenas acho que você precisa saber que não está sozinho. Ela fechou os olhos, exausta demais para pensar nas consequências. E no silêncio da noite chuvosa, o coração do Duque bateu em sincronia com o dela. A manhã do sexto dia amanheceu clara, uma raridade. O sol filtrava pelas janelas góticas em feixes dourados que desenhavam padrões geométricos no chão de pedra. Isobel acordou sobressaltada, percebendo onde estava. Ainda ao lado do Duque, separada dele apenas pelos cobertores grossos. Levantou-se rapidamente, alisando o vestido amarrotado e prendendo melhor o cabelo que escapara durante a noite. Ninguém poderia saber. Isso arruinaria tudo. Mas quando se virou para verificar o Duque, parou. Ele estava diferente. As bochechas tinham mais cor. A respiração era profunda e regular. E, quando ela tocou o pulso dele para verificar o ritmo cardíaco, sentiu força, vida. Você está voltando, sussurrou, sentindo algo apertar no peito. Esperança, perigosa, tola, mas inevitável. A porta se abriu. Lord Ashford entrou, seguido pelo médico. Senhorita Hartley. Ashford olhou do Duque para ela, franzindo o senho. Passou a noite aqui. Ele precisava de observação constante, respondeu Isobel, erguendo o queixo. A temperatura oscilou durante a madrugada. Não era mentira, mas também não era toda a verdade. O médico aproximou-se, examinando o Duque com instrumentos frios e metálicos. Depois de alguns minutos, ele recuou visivelmente surpreso. Extraordinário. A recuperação é muito acima do esperado. Ashford relaxou visivelmente. Então há esperança real? Mais do que isso, se esse progresso continuar, ele pode despertar em dias, talvez até horas. Isobel sentiu alívio inundá-la como água quente. Mas então, outra voz ecoou do corredor. Que notícias maravilhosas! Edmund Greaves entrou trajando um casaco de montaria de couro negro e segurando um par de luvas. Ele sorria, mas os olhos estavam frios. Realmente, primo Alexander é resiliente, digno de admiração. O médico acenou com a cabeça, guardando os instrumentos. Continuarei monitorando de perto, mas a senhorita Hartley merece crédito. Seu cuidado foi excepcional. Edmund olhou para Isobel e dessa vez o desprezo era inconfundível. Ah, sim, a dedicada senhorita Hartley, sempre presente, sempre. Indispensável. Houve veneno naquela última palavra. Ashford, percebendo a tensão, rapidamente interveio. Lord Edmund, há assuntos administrativos que requerem sua atenção. Se puder me acompanhar. Edmund hesitou, mas assentiu. Antes de sair, lançou um último olhar para o Duque inconsciente. Um olhar que Isobel poderia jurar continha desapontamento. Quando ficou sozinha novamente, Isobel sentou-se pesadamente na cadeira, o coração disparado. Ela sabia agora com certeza absoluta. Edmund não queria que Alexander acordasse. E se o Duque morresse de forma misteriosa, quem seria culpada? A curandeira que passava todas as noites sozinha com ele. O sétimo dia trouxe névoa, espessa, cinzenta, engolfando os jardins e transformando o castelo em uma ilha fantasmagórica. Isobel mal conseguia ver os portões através das janelas do quarto do Duque. Ela estava trocando as roupas de cama, uma tarefa que normalmente seria das criadas, mas que ela assumira para garantir que ninguém interferisse. Quando sentiu a presença de alguém na porta. Edmund. Ele não entrou, apenas ficou ali observando. Trabalhando duro, vejo, disse ele descontraído. Isobel não respondeu. Continuou dobrando o lençol sujo, mantendo os movimentos firmes e controlados. Sabe, senhorita Hartley, há rumores, continuou Edmund, entrando lentamente. Os criados falam. Dizem que você passa as noites aqui, sozinha com meu primo. Isso é ousado. É necessário, retrucou Isobel sem olhar para ele. Para você ou para ele? Agora ela parou.
Virou-se para encará-lo. O que exatamente está insinuando, Lord Edmund? Ele sorriu, mas foi um sorriso cruel. Apenas observo o que é conveniente. Você, uma mulher sem posses, cuidando de um dos homens mais ricos do país. E ele, inconsciente, vulnerável, incapaz de recusar qualquer coisa. A acusação ficou suspensa no ar como veneno. Isobel sentiu o sangue subir ao rosto, não de vergonha, mas de raiva pura. Se está sugerindo que eu... Não estou sugerindo nada, interrompeu Edmund, levantando as mãos em falsa inocência. Apenas observo, e me pergunto o que acontecerá quando Alexander acordar. Se acordar, será que ele agradecerá sua dedicação? Ou questionará as suas intenções? Ele se aproximou mais, baixando a voz. Veja bem, querida senhorita. Meu primo pode estar inconsciente agora, mas é um homem extremamente perspicaz quando acordado. E ele não confia facilmente, especialmente em pessoas que foram expulsas de sua própria casa sob acusações de negligência. Isobel cerrou os punhos, as unhas cravando nas palmas. Eu não negligenciei ninguém, e não tenho nenhum interesse além de salvar a vida dele. Claro que não. Edmund sorriu novamente, dessa vez com algo próximo à diversão. Mas a percepção, minha cara, é tudo neste mundo. E a percepção é que você está muito investida. Ele caminhou até a porta, mas parou no limiar. Ah, e mais uma coisa. Se algo acontecer com Alexander, qualquer coisa, será muito fácil apontar para a pessoa que teve acesso completo a ele. A pessoa que poderia, digamos, administrar uma dose errada de medicamento, ou esquecer de alimentá-lo adequadamente, ou... Ele deixou a frase inacabada, mas a ameaça era clara. Tenha cuidado, senhorita Hartley. Muita atenção pode ser tão perigosa quanto negligência. E saiu. Isobel ficou parada, tremendo, não de medo, mas de fúria impotente. Ela sabia agora. Edmund estava construindo uma narrativa. Uma narrativa onde, se o Duque morresse, ela seria a vilã. E se ele vivesse? Bem, Edmund encontraria outra forma de destruí-la. Voltou-se para a cama, onde Alexander Greaves continuava imóvel, alheio ao veneno que se espalhava ao seu redor. Você precisa acordar, sussurrou Isobel com urgência desta vez. Não por mim, mas porque ele vai destruir tudo. E eu não consigo impedi-lo sozinha. Colocou a mão sobre o coração do Duque, sentindo o ritmo forte agora, constante. Por favor, murmurou fechando os olhos. Acorde. E pela primeira vez, ela sentiu algo voltar. Uma pressão. Leve, quase imperceptível. Como se, muito abaixo da inconsciência, Alexander Greaves estivesse tentando responder. A 8ª noite foi diferente de todas as outras. Isobel não sabia o que mudou. Talvez fosse a ameaça velada de Edmund. Talvez fosse o cansaço acumulado. Talvez fosse apenas a compreensão crescente de que o tempo estava se esgotando. Para ela, para o Duque, para tudo. Ela se sentou na cadeira ao lado da cama, observando o rosto de Alexander à luz bruxuleante das velas. Ele estava tão perto de acordar. Ela sentia. Os sinais estavam todos ali. Movimentos oculares mais frequentes, respiração mais profunda, até pequenos tremores nos dedos. Mas não era suficiente. Algo o segurava preso, como se parte dele ainda temesse voltar. O que você está enfrentando lá dentro? Sussurrou Isobel, inclinando-se mais perto. Que monstros o mantém afastado? Ela estendeu a mão, hesitante, e tocou o rosto dele. Não com propósito médico dessa vez, apenas porque precisava. A pele estava quente sob seus dedos. Isobel traçou a linha da mandíbula, sentindo a aspereza da barba que começava a crescer, a força dos músculos mesmo em repouso. Se você pudesse me ouvir agora, continuou, a voz tremendo levemente, o que eu diria? Que sinto muito pela duquesa, que sei o que é perder alguém,
que entenda o gelo que se forma ao redor do coração quando o mundo te machuca demais. Seus dedos chegaram aos lábios dele, pararam ali, e Isobel sentiu algo mudar no ar. Uma carga, uma tensão que não existia segundos antes. O coração do Duque acelerou sob as cobertas. Ela podia ouvir, podia sentir. Você sente, sussurrou maravilhada. Todo esse tempo você sente cada toque, cada palavra, cada... Ela não terminou a frase, porque os lábios do Duque se moveram. Não muito, apenas o suficiente para pressionar levemente contra os dedos dela. Isobel prendeu a respiração, o coração disparado. Isso não era possível. Não era. Pessoas em coma não respondiam assim. Não havia consciência suficiente, não havia. Mas estava acontecendo. Lenta, cuidadosamente, Isobel moveu os dedos, traçando o contorno da boca dele. E a cada movimento a respiração de Alexander mudava, ficava mais rápida, mais pesada. Deus do céu, murmurou Isobel, você está tentando acordar. E então, tomada por um impulso que não podia controlar, que não queria controlar, ela fez algo que ultrapassou todos os limites da propriedade. Inclinou-se e sussurrou diretamente no ouvido dele. Eu estou aqui. Você não está sozinho. E se conseguir voltar, se conseguir abrir os olhos, prometo que não deixarei ninguém machucá-lo novamente. Sua boca estava tão perto do rosto dele que podia sentir o calor da pele, o cheiro de lavanda do óleo que aplicara mais cedo, a fragrância masculina que era só dele, madeira, couro, algo indefinível. O pulso no pescoço do Duque acelerou visivelmente. E Isobel, sem pensar mais, pressionou os lábios contra a têmpora dele. Não foi um beijo romântico. Foi uma promessa, um voto, uma conexão que transcendia palavras. Quando se afastou, as lágrimas desciam pelo seu rosto. Volte, sussurrou. Por favor, volte. E na escuridão do quarto, sob as sombras dançantes das velas, os dedos de Alexander Greaves finalmente se moveram. Devagar, deliberadamente, procurando a mão dela. O amanhecer do 9º dia trouxe mais do que luz. Trouxe consciência. Isobel estava dormindo na cadeira, exausta demais para manter os olhos abertos, quando ouviu um som que a fez despertar instantaneamente. Um gemido. Baixo, rouco, mas inconfundivelmente humano. Ela pulou da cadeira e correu para a cama. Alexander Greaves estava se movendo. Realmente se movendo. A cabeça virou para o lado, as sobrancelhas franzidas como se lutasse contra algo. E então... Os olhos se abriram, apenas uma fração, apenas o suficiente para revelar íris cinza escuras, turvos de confusão, mas vivos, tão gloriosamente vivos. Senhor, sussurrou Isobel, inclinando-se. Você me ouve? Os olhos dele vagaram, desfocados, até encontrarem o rosto dela. E por um momento, apenas um momento, algo passou por aquela expressão nebulosa. Reconhecimento. Água. A voz dele saiu como uma ralhadura, tão rouca que mal era audível. Isobel moveu-se rapidamente, pegando o jarro de água da mesinha e servindo um copo. Apoiou a cabeça dele com cuidado, levando o líquido aos lábios. Alexander bebeu lentamente, cada gole parecendo doloroso. Mas bebeu. Quando terminou, os olhos dele fecharam novamente, mas dessa vez não era inconsciência, era exaustão. Descanse, murmurou Isobel, afastando os cabelos escuros da testa dele. Você está seguro. Ela não percebeu que segurava a mão dele até sentir os dedos masculinos apertarem de volta, fraco, mas deliberado. E Isobel soube com absoluta certeza. Ele se lembrava, não de tudo. Talvez não de nada específico, mas do toque, do calor, da presença constante. Ele se lembrava dela. A notícia de que o Duque havia acordado espalhou-se pelo castelo como fogo em palha seca. Criados correram.
O médico foi chamado às pressas. Lord Ashford apareceu com expressão aliviada e Edmund. Edmund chegou por último, o rosto uma máscara cuidadosamente neutra. Primo, disse ele, aproximando-se da cama com passos medidos. Que alívio vê-lo despertar. Alexander olhou para ele com olhos ainda turvos, mas alertas. Tentou falar, mas a voz não saiu. O médico interveio. Ainda está muito fraco para conversas longas. Precisa de mais descanso e nutrição adequada. Claro, claro, concordou Edmund rapidamente. Mas então, como se fosse um pensamento tardio, acrescentou. E a senhorita Hartley? Continuará sendo necessária? Todos os olhos se voltaram para Isobel, que estava de pé perto da janela, tentando permanecer invisível. O médico respondeu primeiro. Absolutamente. A transição é delicada. Alguém com conhecimento do histórico do paciente é essencial. Histórico, repetiu Edmund com um sorriso fino. Interessante escolha de palavras, doutor. Especialmente considerando o próprio histórico da senhorita Hartley. Isobel sentiu o sangue gelar. Ele ia fazer aquilo, ali, na frente de todos. Lord Edmund, começou Ashford, desconfortável. Não, não. Acho que todos merecemos clareza. Edmund virou-se para enfrentar a sala. Afinal, esta é a mesma mulher que foi expulsa de Thornfield sob suspeita de negligenciar a falecida duquesa, e agora foi convenientemente recolocada em uma posição de extrema intimidade com o duque. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eu não negligenciei ninguém, disse Isobel, a voz firme apesar da raiva fervendo por dentro, e fui chamada de volta por necessidade médica, não por escolha. Ah, sim, as mãos mágicas. Edmund riu, mas sem humor. Diga-me, senhorita Hartley, você aplicou o mesmo cuidado intensivo em minha tia? Ou reservou essa dedicação especial para homens solteiros e inconscientes? Basta! A voz de Ashford cortou o ar. Lord Edmund, isto é completamente inapropriado. Inapropriado é permitir que uma mulher de reputação duvidosa tenha acesso irrestrito ao herdeiro de Thornfield. Ela salvou a vida dele. O garantiu que ele sobrevivesse apenas tempo suficiente para desenvolver apego. O médico começou a protestar, mas foi interrompido por um som que ninguém esperava. Uma batida, fraca, mas deliberada. Todos se viraram para a cama. Alexander Greaves estava batendo a mão no colchão, os olhos abertos e fixos em Edmund. Tentou falar, os lábios se movendo, mas apenas um sussurro rouco saiu. Chega! Edmund parou visivelmente surpreso. Alexander ergueu a mão, um movimento que claramente lhe custou esforço, e apontou para a porta. A mensagem era clara. Saia! Edmund ficou imóvel por um longo momento. Então, com um sorriso frio e forçado, fez uma reverência superficial. Claro, primo, você precisa descansar. Conversaremos quando estiver mais lúcido. E saiu, mas não antes de lançar um último olhar venenoso para Isobel. Quando a porta se fechou, Alexander virou a cabeça, lentamente, com esforço, e encontrou os olhos dela. E murmurou apenas uma palavra. Fique. Os dias seguintes foram um equilíbrio delicado. Alexander recuperava-se rapidamente, agora que estava consciente, mas a fraqueza ainda o prendia à cama. Isobel continuava cuidando dele, mas agora sob o peso de olhares curiosos e fofocas sussurradas pelos corredores. Edmund não voltou ao quarto, mas sua presença era sentida em todo o castelo. Conversas baixas com criados, reuniões privadas com o advogado da família, sorrisos cuidadosamente ensaiados sempre que alguém mencionava o duque. Na quinta noite após o despertar, Isobel estava ajustando os travesseiros quando Alexander finalmente falou mais do que monossílabos. Você ficou todas as noites? Isobel parou surpresa.
A voz dele ainda estava rouca, mas mais forte. Sim. Por quê? Era uma pergunta simples, mas a resposta era qualquer coisa menos. Porque alguém precisava, disse Isobel, voltando ao trabalho. E eu estava disponível. Mentira. Ela olhou para ele, sobressaltada. Os olhos cinza escuros estavam alertas agora, penetrantes. Você poderia ter recusado, continuou Alexander, o esforço evidente em cada palavra. Depois do que fizeram com você, poderia ter deixado que eu pagasse pelas injustiças deles? Isobel respirou fundo. Eu pensei nisso. Por um momento, enquanto estava sob a chuva, pensei, por que ajudá-los? Mas então percebi. Não seria ajudar eles, seria ajudar você. E você nunca me fez nada. Você nem sabia quem eu era. Eu sabia. Ela piscou. O quê? Alexander virou o rosto para encará-la completamente, ignorando a dor visível que o movimento causava. Eu sabia quem você era, a dama de companhia da Helena. Eu via você nos jardins, lendo para ela, e depois, quando ela estava doente. Ouvia sua voz, tarde da noite, sempre gentil, sempre paciente. Isobel sentiu algo apertar no peito. Então você sabe que eu não. Sei que minha esposa era impossível. Sua voz estava pesada, fria, exigente, incapaz de gratidão. E sei que, quando ela morreu, eles precisavam de um bode expiatório, porque aceitar que às vezes as pessoas simplesmente morrem não é suficiente para esta família. Ele fez uma pausa, respirando com dificuldade. Eu deveria ter intervindo. Deveria ter impedido a expulsão. Mas estava. Não estava bem. Não desde. Ele não terminou, mas Isobel entendeu. O casamento não fora feliz. A morte, embora trágica, não fora uma surpresa. E a culpa, por não sentir o luto esperado, por não ser capaz de salvá-la, por estar secretamente aliviado, o consumira. Você não precisa explicar, disse Isobel suavemente. Preciso. Alexander ergueu a mão, tremendo pelo esforço, e tocou o pulso dela. Porque quando eu estava lá dentro, preso, sentia você, seu calor, sua voz, e foi a única coisa que me fez querer voltar. O silêncio que se seguiu foi denso, carregado de algo que nenhum dos dois estava pronto para nomear. Edmund quer que eu morra, disse Alexander finalmente, a voz sombria. Ele sempre quis, e se ele não conseguir isso, tentará destruir qualquer pessoa próxima a mim. Eu sei, sussurrou Isobel. Então você precisa ir embora. Ela recuou como se tivesse sido golpeada. O quê? Precisa sair de Thornfield, antes que ele a use contra mim, ou pior. Não. A recusa saiu instantânea, firme. Não vou deixá-lo lidar com isso sozinho. Isobel. Era a primeira vez que ele usava seu nome, e o som dele, rouco, carregado de emoção, fez algo dentro dela se quebrar. Não, repetiu ela, dessa vez com a voz falhando. Você me pediu para ficar. E eu vou ficar. Alexander segurou a mão dela com mais força do que parecia possível para alguém tão recentemente à beira da morte. Então prometa, disse ele, os olhos cinzas queimando com intensidade. Prometa que, não importa o que Edmund diga, você não acreditará, que não deixará que ele transforme isso em algo sujo. Em quê? Sussurrou Isobel, o coração batendo tão forte que ela tinha certeza de que ele poderia ouvir. Alexander não respondeu com palavras. Em vez disso, puxou a mão dela mais perto e pressionou os lábios contra os nós dos dedos dela. Não foi um beijo apaixonado. Não foi impróprio. Foi uma promessa. E Isobel entendeu com clareza absoluta que algo havia mudado irrevogavelmente entre eles. A 11ª manhã após o acidente, amanheceu com névoa espessa e um silêncio ominoso. Alexander estava forte o suficiente agora para sentar-se apoiado em travesseiros, embora ainda não conseguisse ficar de pé por muito tempo.
Isobel o ajudava com as refeições, com a troca de roupas, com tudo o que precisasse, mas sempre com a porta entreaberta, sempre consciente dos olhares que os seguiam. Foi durante o café da manhã que Lord Ashford apareceu, a expressão grave. Vossa Graça, lamento interromper, mas há uma questão urgente. Alexander baixou a xícara de chá. Que questão? Lord Edmund reuniu alguns membros da família e servos antigos. Ele está preparando uma petição. Uma petição para quê? Ashford hesitou, olhando para Isobel com desconforto evidente. Para questionar sua capacidade mental atual. Alega que as decisões tomadas imediatamente após um trauma craniano não podem ser consideradas válidas e que, portanto, qualquer mudança na administração da propriedade ou nas relações pessoais deve ser supervisionada por um guardião. Isobel sentiu o sangue gelar. Ele quer ser declarado seu curador, disse ela, a realização batendo como um martelo. Temporariamente, corrigiu Ashford, mas o peso era o mesmo, até que um médico independente ateste sua recuperação completa. Alexander cerrou a mandíbula, a raiva evidente mesmo através da palidez. Isso é absurdo. É legal, respondeu Ashford sombriamente. E Edmund tem apoio. Ele argumenta que é do interesse da família proteger o patrimônio enquanto você está vulnerável. E ele está usando minha presença como prova, murmurou Isobel, a compreensão se completando. Dizendo que mantenho influência indevida enquanto você está enfraquecido. Ashford não negou. Alexander jogou as cobertas para o lado, tentando se levantar, mas quase caiu. Isobel o segurou pelos ombros. Você ainda não está forte o suficiente. Não importa. Não vou deixar que ele... Vai fazer exatamente o que o médico ordenar, interrompeu Isobel com firmeza. Porque se ele conseguir provar que você está tomando decisões precipitadas por causa do trauma, ele vence. Alexander olhou para ela, frustração e admiração se misturando na expressão. Então o que sugere? Isobel respirou fundo, o plano se formando em sua mente enquanto falava. Precisamos provar que você está mentalmente lúcido e precisamos expor as verdadeiras motivações de Edmund, publicamente, diante de testemunhas que ele não pode intimidar. Como? Um jantar, disse ela surpreendendo a si mesma com a ousadia. Um jantar formal. Convide a nobreza local, os magistrados, as famílias influentes. Edmund não poderá recusar sem parecer que tem algo a esconder. E lá você demonstrará sua capacidade completa. E nós o exporemos. Ashford franziu o senho. É arriscado se algo der errado. Se não fizermos nada, Edmund vence por omissão, retrucou Isobel. Alexander a observou por um longo momento. Então, lentamente, um sorriso perigoso, o primeiro desde que acordara, curvou seus lábios. Um jantar, então, daqui a 3 noites, tempo suficiente para eu recuperar as forças e para você preparar a armadilha. Isobel assentiu, o coração disparado, porque ela sabia, ou eles destruiriam Edmund naquela noite, ou Edmund destruiria ambos. Os 3 dias seguintes foram frenéticos. Convites foram enviados para todos os nobres em um raio de 50 milhas, para magistrados locais, para famílias mercantis influentes, até para o bispo diocesano. Ninguém poderia dizer que não fora público. Alexander forçou-se a andar pelos corredores, apoiado primeiro em Isobel, depois sozinho, fortalecendo os músculos que a imobilidade enfraquecera. Ele trabalhava com Ashford nas contas, demonstrando clareza mental e precisão nos números. E Isobel investigou. Conversou com criados antigos. Examinou registros financeiros que Ashford discretamente disponibilizou. Fez perguntas aparentemente inocentes sobre Edmund, sobre suas dívidas, sobre suas associações, e encontrou ouro. Edmund não era apenas ambicioso, era desesperado.
Perdera uma fortuna em jogos de azar em Londres. Devia quantias obscenas a agiotas que não tinham paciência com nobres falidos. E pior, havia evidências de que ele vendera informações da família Greaves para rivais comerciais. Traição que, se provada, o destruiria socialmente. Na noite anterior ao jantar, Isobel mostrou tudo a Alexander. Eles estavam sozinhos na biblioteca, uma sala imensa de madeira escura, estantes do chão ao teto, cheiro de papel antigo e tinta. A lareira crepitava, lançando luz dourada sobre as pilhas de documentos espalhados pela mesa. Isso é suficiente, disse Alexander, folheando as evidências. Mais do que suficiente para arruiná-lo. Mas não podemos simplesmente apresentar. Parecerá vingança pessoal. Isobel mordeu o lábio, pensando. Precisamos que ele se exponha, que cometa um erro diante de todos. Alexander olhou para ela e havia algo diferente em seu olhar agora. Não gratidão, não admiração, algo mais profundo. Como você ficou tão astuta? Isobel sorriu tristemente. Quando você é invisível por tanto tempo, aprende a observar. As pessoas dizem muito mais quando pensam que você não importa o suficiente para lembrar. Ele se levantou, ainda um pouco instável, mas infinitamente mais forte do que dias atrás, e caminhou até onde ela estava sentada. Você nunca foi invisível para mim. Isobel ergueu os olhos, o coração acelerando. Alexander. Mesmo antes do acidente, eu via você, no jardim com Helena. Sua paciência, sua gentileza com alguém que não merecia nem um pouco. E pensei, esta é a mulher mais forte que já conheci. Ele estendeu a mão, tocando o rosto dela suavemente. E quando estava preso na escuridão, sentindo você me trazer de volta, percebi que não quero um mundo onde você não esteja ao meu lado. Isobel sentiu lágrimas queimar em seus olhos. Eles vão dizer que é impróprio, que é rápido demais, que você está confuso pela... Eles podem dizer o que quiserem. Sua voz estava firme agora, sem traço de fraqueza. Amanhã à noite vou provar que estou perfeitamente são, e então vou provar que você é a única pessoa neste maldito castelo que viu além das aparências. Ele se inclinou e Isobel pensou que fosse beijá-la, mas em vez disso, pressionou a testa contra a dela. Um gesto de intimidade mais profundo do que qualquer beijo poderia ser. Confia em mim, sussurrou Alexander. Sempre, respondeu Isobel. E naquele momento, na biblioteca silenciosa, iluminada apenas pelo fogo, eles deixaram de ser duque e curandeira, e se tornaram simplesmente Alexander e Isobel. Dois sobreviventes prontos para enfrentar o mundo. A noite do jantar chegou com uma tempestade distante. O grande salão de Thornfield Manor estava transformado. Lustres de cristal brilhavam como constelações suspensas. A mesa enorme, capaz de acomodar 50 pessoas, estava coberta com toalhas de linho branco, porcelana fina, prataria reluzente. Arranjos de rosas brancas e folhagens escuras criavam uma atmosfera de elegância sombria. Os convidados chegaram em carruagens elaboradas, trajando suas melhores sedas e veludos. Nobres locais, magistrados, comerciantes influentes, o bispo, todos curiosos para ver o duque que sobrevivera ao impossível e ver a mulher misteriosa que supostamente o salvara. Isobel estava apavorada. Ela vestia um dos vestidos da falecida duquesa. Ashford insistira, dizendo que seria apropriado. Era de seda azul escura, quase negra, com bordados discretos em prata, elegante sem ser ostensivo. O cabelo estava preso em um coque elaborado, com mechas soltas emoldurando o rosto. Ela parecia pertencer àquele mundo, mas sentia-se uma impostora. Respire, murmurou Alexander ao seu lado, oferecendo o braço. Ele estava impecável. Casaco de veludo preto, colete de seda cinza, gravata perfeitamente amarrada.
Os cabelos escuros penteados para trás, a palidez ainda presente, mas a postura ereta, a expressão controlada, um duque em todos os sentidos. Juntos desceram a escadaria. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Todos os olhos se viraram, avaliaram, julgaram, e então Edmund Greaves começou a aplaudir, lentamente, sarcasticamente. Primo Alexander, que entrada triunfal! Verdadeiramente ressuscitado. Alexander não mordeu a isca. Apenas sorriu educadamente e guiou Isobel até a cabeceira da mesa. O jantar começou. Pratos elaborados foram servidos. Sopa de tartaruga, salmão defumado, cordeiro assado com molho de menta, pudim de ameixas. Vinhos raros foram despejados. Conversas educadas fluíram, mas a tensão era palpável. Edmund sentava-se próximo o suficiente para ser influente, longe o suficiente para parecer respeitoso. Ele sorria, brindava, fazia piadas suaves, mas os olhos permaneciam frios. Foi durante a sobremesa que Alexander se levantou. O silêncio foi imediato. Senhoras e senhores, agradeço profundamente suas presenças esta noite. Sei que há especulações sobre minha saúde, minha capacidade, minhas decisões recentes. Ele fez uma pausa, deixando o peso das palavras se assentar. Quero abordar essas questões diretamente. Sofri um acidente grave. Fiquei inconsciente por dias. E fui salvo pela dedicação extraordinária da senhorita Isobel Hartley. Todos os olhos se voltaram para ela. Isobel manteve o rosto neutro, as mãos firmes no colo. Alguns sugeriram, continuou Alexander, o olhar fixo em Edmund, que minha gratidão é excessiva, que minhas faculdades podem estar comprometidas, que preciso de proteção contra influências indevidas. Edmund sorriu ligeiramente, como se concordasse. Portanto, preparei algo, disse Alexander, acenando para Ashford. O administrador trouxe uma pasta de couro. Aqui estão os registros financeiros de Thornfield dos últimos 5 anos, revisados, auditados e assinados por mim nas últimas 72 horas. Alexander abriu a pasta, revelando páginas de números meticulosamente organizados. Qualquer pessoa com conhecimento de contabilidade pode verificar. Minha mente está perfeitamente clara. Murmúrios aprovadores ecoaram pela sala. Edmund manteve a expressão neutra, mas os dedos apertaram o copo de vinho. No entanto, Alexander virou-se ligeiramente encarando o primo. Enquanto revisava esses registros, encontrei algumas discrepâncias. O ar ficou mais frio. Transações não autorizadas, fundos desviados para contas desconhecidas, informações confidenciais da família aparentemente compartilhadas com rivais comerciais. Edmund ficou pálido. Primo, não sei do que está, não terminou. A voz de Alexander cortou como lâmina. E quando investiguei a origem dessas irregularidades, um nome apareceu repetidamente. Ele jogou um documento sobre a mesa. Aterrissou diretamente na frente de Edmund. Suas dívidas de jogo em Londres, 80.000 libras devidas a agiotas. Vendeu informações da nossa família para cobri-las. O silêncio que se seguiu foi sepulcral. Edmund olhou ao redor, vendo os rostos chocados, a reprovação crescente. Isso é ridículo. Você está delirando, ainda afetado pelo... Há testemunhas, interrompeu Isobel, sua voz clara e firme pela primeira vez naquela noite. Criados que ouviram suas conversas, comerciantes que receberam suas propostas, e documentos. Tantos documentos. Edmund virou-se para ela, os olhos queimando de ódio. Você está por trás disso, envenenando-o contra mim enquanto ele estava vulnerável. Na verdade, disse Alexander, colocando-se protetoramente na frente de Isobel, ela apenas organizou as evidências que eu pedi, porque veja bem, Edmund,
Eu suspeitava de você há anos, mas enquanto Helena estava viva, não podia agir. Ela era sua aliada, sua protetora. Ele se inclinou, a voz baixa e perigosa. Mas agora ela se foi. E você tentou me matar, não diretamente, mas esperava que eu não acordasse. Rezava para que eu não acordasse, porque sabia que se eu sobrevivesse, descobriria tudo. Provem, gritou Edmund, desesperado. Provem que tentei matá-lo. Não preciso, respondeu Alexander friamente. A traição financeira é suficiente. E a partir deste momento, você está banido de Thornfield. Seus títulos dentro desta família são revogados. E se tentar contestar... Bem, tenho 30 testemunhas aqui que acabaram de ouvir tudo. Edmund levantou-se, a cadeira tombando para trás. Por um momento pareceu que iria atacar. Mas então, vendo os rostos ao redor, de choque, repulsa, condenação, percebeu que estava acabado, socialmente destruído. Exatamente como planejara destruir Isobel. Ele saiu cambaleando, sem uma palavra, a humilhação completa, e quando a porta se fechou atrás dele, a sala explodiu em conversas animadas. Mas Alexander só tinha olhos para Isobel. As semanas seguintes foram um turbilhão. Edmund deixou o condado fugindo para o continente para escapar dos credores e da vergonha. Rumores se espalharam. A história do duque ressuscitado e da curandeira misteriosa tornou-se lenda local. Mas dentro de Thornfield, algo mais profundo estava acontecendo. Alexander recuperou-se completamente. Voltou a cavalgar pelas charnecas, a administrar as propriedades, a participar de reuniões em Londres, mas sempre voltava para casa, sempre voltava para ela. Isobel recebeu um pedido formal de desculpas do Conselho da Família por sua expulsão. Foi oferecida compensação, um cargo permanente como conselheira médica do ducado. Mas o que ela realmente queria? Alexander não oferecera ainda. Foi em uma noite de primavera, 3 meses após o acidente, que tudo mudou. Isobel estava na biblioteca, seu refúgio favorito agora, lendo quando Alexander entrou. Ele estava vestido informalmente, sem casaco, as mangas da camisa de linho enroladas. Pensei que estivesse em Londres, disse Isobel surpresa. Voltei mais cedo. Ele se aproximou, algo escondido atrás das costas. Porque há uma pergunta que preciso fazer, e não posso esperar mais. Isobel fechou o livro, o coração acelerando. Alexander ajoelhou-se diante dela e revelou uma caixa de veludo azul escuro. Isobel Hartley. Sua voz estava firme, mas os olhos brilhavam com emoção. Você me salvou. Não apenas fisicamente, mas me trouxe de volta para um mundo que eu havia desistido de sentir. Você me ensinou que há bondade, coragem e força além dos títulos e sobrenomes. Ele abriu a caixa, revelando um anel de ouro branco com uma safira cercada de diamantes. Simples, elegante, perfeito. Case-se comigo. Não porque é apropriado, não porque a sociedade eventualmente aceitará, mas porque não consigo imaginar um futuro onde você não esteja ao meu lado. Como minha igual, minha parceira, minha duquesa. As lágrimas desceram pelo rosto de Isobel antes que ela pudesse controlá-las. As pessoas vão dizer. Que elas digam. Alexander sorriu, aquele sorriso perigoso que ela aprendera a amar. Deixe-os falar. Deixe-os julgar. No final, a única opinião que importa é a sua. Então, qual é a resposta? Isobel olhou para o homem ajoelhado diante dela. O duque que sobrevivera à morte. O homem que a escolhera quando o mundo inteiro a descartara. E respondeu a única coisa que fazia sentido. Sim, Alexander deslizou o anel em seu dedo. Depois puxou-a para fora da cadeira e a beijou. Não foi como nos romances. Não foi casto ou reservado. Foi fome. Foi promessa.
Foi tudo o que haviam sentido durante aquelas noites silenciosas no quarto escuro, quando o toque era a única linguagem que importava. Quando finalmente se separaram, ambos estavam ofegantes, as testas encostadas, os corações batendo em sincronia. Somos nós contra o mundo agora, sussurrou Alexander. Sempre foi, respondeu Isobel. E naquela biblioteca, cercados por histórias de outros tempos, eles escreveram o início da sua própria. 6 meses depois, na capela privada de Thornfield Manor, Isobel Hartley tornou-se a duquesa de Thornfield. A cerimônia foi pequena. Apenas amigos próximos, aliados leais e alguns criados que se tornaram família. Nada ostensivo, nada performático, apenas real. Enquanto Alexander deslizava a aliança em seu dedo, Isobel lembrou-se daquela noite sob a chuva, quando pensou que sua vida havia acabado, quando acreditou que seria descartada e esquecida. Mas o destino tinha outros planos. Porque, às vezes, no lugar mais improvável, no momento mais sombrio, encontramos não apenas sobrevivência, mas redenção. E no silêncio da noite de núpcias, quando Alexander segurou Isobel pela primeira vez como sua esposa, ele sussurrou contra os cabelos dela. Você sempre teve mãos quentes demais. Isobel riu, as lágrimas misturando-se com alegria. E você sempre sentiu cada toque. Sempre vou sentir, prometeu ele. E na escuridão perfumada de lavanda e rosas, eles se entregaram ao calor que nunca os abandonaria. Porque este não era um conto de fadas, era algo melhor, era real.